Olá pessoal, eu sou o Black Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube, né? Eu vou fazer alguns questionamentos, né, de uma live que eu assisti do Rodrigo Constantino. Primeiro, ele falou que isso aqui só serve para jogar no lixo. Vocês sabem que o Manifesto Comunista é o segundo documento, é o primeiro documento político mais publicado da história, né? Ele diz que Marx aqui contra que desde da Idade Antiga, né, houve a exploração do rico pelo pobre. Na Roma Antiga, com os plebeus e patrícios, na Idade Média, com o senhor feudal e os servos, na Era Moderna, com os escravos, na Revolução Industrial, com o proletário. Deixa eu pegar um livro aqui, eu tenho que mostrar esse livro para vocês, não é possível. Né? E ele diz que não serve para nada, que serve ao livro dele, que é best-seller. Né? Ele diz que é best-seller. Né? Marx fez um corte epistemológico na história. Ele não fez nem um peido. Né? Marx, depois das publicações de Marx, o mundo é outro. Né? Marx mudou a história da Idade Moderna. Isso reconhecido por economistas ortodoxos. Né? Só tem desprezo por Marx um neoliberal boçal como ele. Até Olavo de Carvalho não contesta Marx. Né? E aí ele vai dizer que, né, aquele senador, o Randolfo Rodrigues, através do Ivan Valente, conseguiu aprovar uma lei que dá direito aos motoristas de aplicativos. Né? Ele é contra, porque a Uber vai embora. Que vá para o inferno. Sabe qual é o patrimônio da Uber em 5 anos? 6 bilhões de dólares. Eles cobram 30% da taxa, o motorista entra com gasolina, combustível, pneu, manutenção, trabalho, e aí eles levam 30%. Isso se chama hiper mais-valia, roubo do trabalhador, né? Que vai embora, que se dane, né? Aí ele critica o Lula que quer voltar com a CLT. Tem que voltar sim, porque de um lado está o trabalhador para vender a força de trabalho, do outro está o patrão e o capital. Ele negocia o que ele quiser sem direitos. O mais fraco tem que ter direito para ser protegido. Tem que voltar sim. Né? Nos Estados Unidos está tendo um movimento agora, eu falei no Twitter, mais de 10 milhões de norte-americanos pedindo demissão. Por quê? Porque lá não tem direito a dar atestado médico, não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem assistência social, não tem nada, o trabalhador não tem nada. Se ele tiver cozinteria, ele tem que trabalhar cozinteria. Ele trabalha por hora, né? E é super explorado. Então eles estão pedindo demissão, que está levando ao ponto, né, da burguesia pensar em devolver os direitos trabalhistas. Por quê? A união da classe trabalhadora. Né? Regular a mídia. Sou a favor. Inclusive fechar a Jovem Pan. Porque a Jovem Pan não é um canal de informação. É um canal de transformar pobre em miserável. Né? Inclusive, Rodrigo Constantino outro dia disse que pobre deveria aprender só ler, escrever e fazer continha. Como nesse livro aqui, As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Cadê? Do David Haber, na página 163. A burguesia, no nascimento da burguesia industrial, eles defendiam só que o trabalhador aprendesse a ler e escrever. Pensar jamais. Por isso que eles odeiam Paulo Freire, chamando ele de doutrinador. Não, porque Paulo Freire cria capacidade crítica, construção da capacidade crítica, que elimina a exploração. Né? Como é que o Silas Malafaia vai ganhar se o cara tem capacidade crítica?
Como é que vão colocar a ideia do tripé neoliberal para o ser humano? Como é que ele vai me enganar? Ele não me engana. Porque eu sei que tripé neoliberal é uma forma de destruir a coletividade, né? E destruir o poder de barganha, de negociação do trabalhador com o empresário. O livro, eu mostrei ontem, né? Manuscritos econômicos filosóficos. Marx já diz ali que há luta de classes. Veja esse livro aqui, Léo Huberman. Eu vou ter que achar hoje. Isso foi Marx que acabou. A lista de empregados numa fábrica. A burguesia é muito boazinha. Eu li esse livro umas 3 vezes. Aqui. História da riqueza do homem. Chocante, não é? Pensar que crianças, idade, de 2 a 3 anos, 2 crianças trabalhando. De 3 a 4 anos, 2 crianças. De 4 a 5 anos, 8 crianças. De 6 a 7 anos, 7 crianças. De 7 a 8 anos, 13 crianças. De 8 a 9 anos, 15 crianças. De 10 a 11 anos, 23 crianças. De 11 a 12 anos, 21 crianças. De 11 a 13 anos, 40 crianças. De 13 a 14 anos, 26 crianças. De 14 a 15, 29 crianças. De 15 a 16, 35 crianças. Se não fosse Karl Marx, né, iniciar lá em 1864 a primeira Internacional Comunista, onde se iniciou a luta da classe trabalhadora, não havia sido erradicado o trabalho infantil. Né? Regulação da mídia? Claro! Nesse livro aqui, Marx diz que a ideia de todos os tempos é a ideia da classe dominante, porque detém os meios de produção de comunicação. Regular a mídia se faz necessário, porque ela defende liberdade de imprensa, mas ela não é democrática. E aí ele fala que o Lula vai rever as privatizações. Também acho que vai rever. E tem que rever. Qual país que produz petróleo que privatiza seu petróleo? Nenhum. 70% da energia dos Estados Unidos está na mão do exército. Só o Brasil que tem. Ele diz que com o fim da CLT gerou emprego. O Lula gerou 25 milhões de emprego com CLT. Isso é incompetência. Aí ele diz que o Lula não, vai criar um atraso ao quebrar o teto de gastos. O que é o teto de gastos? É dinheiro para banqueiro, 1 trilhão e 400 bilhões. Ele é a favor de dar dinheiro para banqueiro e deixar 20 milhões de crianças morrendo de fome. Aí ele diz, né, que só idiotas que votam no Lula. Eu voto. E vou pedir um monte de voto pro Lula. Né? E, né, quero iniciar um movimento, fechem a Jovem Pan. A Argentina está quebrada. Não foi o Alberto Fernandes, foi o Macri, que privatizou tudo, pegou empréstimos bilionários da FMI e que quebrou a Argentina. O neoliberalismo é tão bom que nos Estados Unidos, o país com 23 trilhões de dólares, existem 140 milhões de norte-americanos na pobreza, 40 milhões abaixo da linha da pobreza lá na rua. Dentro de carro, dentro de barraca. Enquanto isso, Elon Musk, que há 2 anos atrás tinha 25 milhões, hoje tem 300 milhões. Conseguiu trabalhando? Não, explorando, roubando. Roubou na Bolívia, deu golpe na Bolívia. Lula ladrão. Aí ele entra em contradição, né? Porque ele diz que todos têm direito ao processo
é justo até a última instância para defender o Flávio Bolsonaro, mas pro Lula ele não é contra. Ladrão porque ele tem provas. Agora Bolsonaro é ladrão. Bolsonaro é envolvido com miliciano. E eu tenho certeza, quando ele sair do governo, vai aparecer o assassino da Marielle. Aí fala do Márcio França, que estava envolvido em escândalos. E o Queiroz, que não foi deposto até hoje. Ele fala aqui, ó, todos são inocentes até que se prove ao contrário. Mas o Lula não. Né? Ele diz, né, que isso é um atraso. Eu vou contar um caso. Em Campinas, né, até o Reinaldo Azevedo, que é liberal, né, da coisa. Uma família de classe média alta ofereceu emprego para uma governanta, salário, R$ 1.600. Qual era o trabalho? O trabalho era simplesmente cuidar da mansão, educar os filhos, levar para a escola, né? Fazer serviços extra casa, trabalhar de segunda a sábado e não exigir carteira assinada. E sim, né, PJ, porque PJ paga 80, né? Não paga tributos para a Previdência. Né? Isso que é empreendedorismo para eles. Né? Agora é justo, né? Com o preço da gasolina alto, o motorista de Uber roubando, morrendo de fome, e o cara do Uber ficando bilionário. Né? É um vassalo de bilionário. Eu já chamei ele um monte de vezes para o debate. Né? Ele é o famoso saco de pancada do Ciro Gomes. Né? Porque ele é boçal. Né? Milton Friedman, quando instalou o neoliberalismo nos Estados Unidos, ele exigiu algumas coisas do governo Reagan. Primeiro, destruição dos sindicatos. Segundo, exigiu que criasse um exército de desempregados. Por quê? Porque quanto mais desempregado, o patrão explora mais, pelo preço do salário. Terceiro, implantou o tripé. Por quê? O tripé acaba com a união da classe trabalhadora, a meritocracia funciona para quem tem mais cultura, não só escolar, mas cultura transmitida pelos pais, e empreendedorismo, quem tem dinheiro para quem tem como financiar em banco. De 100 empresas empreendedoras que abrem por ano no Brasil, 90 fecham, mas só mostram 10. Né? E a covardia maior é que esse cara sai do sistema previdenciário e nunca vai se aposentar. É isso que eles defendem. Né? Então a gente tem que fazer boicote a esse tipo de gente. Né? E o pior, tem um monte de jovem caindo nessa história de livre mercado. Eu desafio alguém a conhecer o inglês e perguntar sobre Margaret Thatcher. Quando ela morreu em 2012, o povo pobre foi para a rua gritar: a bruxa morreu. Né? Não só por isso, né? Porque ela apoiou o apartheid, que deixou Nelson Mandela mais 4 anos preso, e apoiou a ditadura chilena. Winston Churchill, outro conservador, né? Odiava pobres. Né? Chamou Mahatma Gandhi muitas vezes de vagabundo. Por quê? Mahatma Gandhi estava lutando pela independência da Índia, escravizada pela Inglaterra. Quem ficou para a história? Mahatma Gandhi. Ele foi jogado na lata do lixo. Ele era tão cruel, um conservador tão cruel, que o autor da teoria de tudo, cadê? Eu não lembro o nome dele. Alan Turing. Alan Turing criou o protótipo de computador em 1941 e começou a quebrar os códigos de ataque da máquina Enigma alemã. Não é? E com isso salvou 10 milhões de vidas e diminuiu a Segunda Guerra Mundial em um ano. Quando Churchill descobriu que ele era homossexual, mandou castrar ele quimicamente. 2 anos depois ele se suicidou. Por isso que um dos maiores cientistas do mundo, Steve Hopkins, quando a Rainha Elizabeth ofereceu o título de cavaleiro, ele negou.
porque ele achava muito hipócrita e pessoas que odiavam pobres, como o Winston Churchill, né? Que só não teve a ilha fundada por causa de Stalin. Né? Esse Rodrigo Constantino outro dia brigou com o Marco Aurélio Villa, que é doutor em história, dizendo que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os aliados. Os aliados entraram em 44, o Hitler já estava no banco em 43. Ele não conhece nada. Né? Ele só conhece prejudicar trabalhador. Né? Sinceramente, é um cara que não vale absolutamente nada. Né? Chama Lula de ladrão, mas as rachadinhas do Bolsonaro não são. Orçamento secreto não é. A maior transferência, o maior roubo de patrimônio, que é o teto de gastos, não é corrupção. Corrupção é a Petrobras. A maior corrupção, o maior crime já acontecido na história do Brasil foi a matança do governo Bolsonaro. Isso não é crime. Né? Que ele diz que foram os governadores. Se não fossem os governadores que tivessem feito isolamento, tinha morrido muito mais. Porque se dependesse dele, ia ficar todo mundo andando. Porque ele defende liberdade? Não. Ele defende empresário. Porque se o trabalhador parar, o empresário não ganha. O dia que nós entendermos que nós somos juntos poderosos, esses empresários vão para a roça. É o que Marx dizia. Né? Eu vou ler só um texto para ver se não é atual. Do Manifesto Comunista. E para terminar. Esse livro é grande, mas só tem 30 páginas. É que ele é tão famoso, né, que tem vários autores que escrevem aqui. Manifesto Comunista. Um espectro muda a Europa, é o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa, o Czar, Metternich, Guizot, radicais da França e policiais da Alemanha. O partido de oposição não foi acusado de comunista por ser adversário do poder. Que o partido de oposição, por sua vez, não lançou seus adversários de direita e de esquerda à pecha infame de comunista. Duas conclusões decorrem desses fatos. O comunista já é reconhecido como uma força de todas as potências na Europa. É tempo dos comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver e seus objetivos e tendências, opondo-se um manifesto próprio partido à lenda do espectro comunismo. Com esse fim, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e redigiram o manifesto comunista seguinte, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, dinamarquês. Né? E aí tem os pedidos, né? As reivindicações do comunismo. Isso aqui é o status de partidos comunistas do mundo inteiro. Né? Quem é Rodrigo Constantino? Né? Outro dia, eu vou deixar aqui, vou deixar para vocês, tem o aniversário de 200 anos de nascimento de Marx, foi em 2018. O Ivan Valente montou uma homenagem para Karl Marx. Aí subiu Eduardo Bolsonaro e falou: eu acho que ele foi o maior genocida da história. Segundo o maior filósofo do Brasil, Olavo de Carvalho, fez até a 8ª série. Aí o Ivan Valente pegou o celular e olhou o Twitter. O próprio Olavo de Carvalho dizia: um liberalzinho de merda que questiona Karl Marx sem conhecê-lo é um modo boçal de se promover e não passa de um bosta. Né? Desrespeitar conhecimentos, né, não refutados
É um meio de promoção, mas não é um meio de conhecimento. Aí ele cala a boca. Ok? Até a próxima.